Fala, investidores, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje aqui no estúdio de Orlando estou com um cara incrível, sensacional que eu conheci aqui e já é um cara de mercado. O nome dele é Renan Zanella, o cara é fera. Obrigado, irmão. Cara de São Paulo e a gente veio gravar aqui em Orlando, hein? Direto de São Paulo, na verdade Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. 3 horinhas de São Paulo, 3 gravando horas? aqui em Orlando. Olha, Prazer estar aqui contigo. uma honra, cara, uma honra você nas suas férias aí, você dando um tempinho pra gente. Mas não veio só de férias também não, né? Não, depois das férias eu vou emendar um curso aqui. E a minha esposa que sabe disso, né? Mesmo de férias, nunca desligo. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de mercado agora, oscilação e tudo mais. Então vai ser um prazer falar de mercado, contar um pouco da minha história e compartilhar o que a gente tiver aí dos principais temas. É muito bacana, Renan. Eu sei que você é um cara que é certificado, um cara de mercado que tem crescido aí, apesar de pouca idade, mas com bastante experiência, porque o que importa é o conhecimento que você está adquirindo, o conhecimento que você passa para os seus clientes. Isso é muito bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Quem é o Renan? Qual foi a inspiração que teve para o lado pro mercado financeiro? Qual foi aquele start assim? O que me fez mudar a sua especialização? Conta um pouquinho de você aí pra gente. Maravilha. Quando eu tava vindo pra cá, Mário, pensei, talvez o Mário me pergunte isso, né? E a verdade é que, assim, na faculdade eu fiz administração na USP de Ribeirão Preto. Obviamente que ali dentro dos diversos temas eu percebi que o mercado financeiro era aquilo que me chamava mais atenção. Mas nessa reflexão que eu fiz alguns minutos antes de chegar aqui, eu percebi que talvez a escolha pelo mercado financeiro foi na minha adolescência. Porque durante toda a minha juventude eu pratiquei esporte de alta performance, fui jogador profissional de tênis de mesa. Caraca, então o famoso ping-pong, não tenho nenhum problema se você chamar de ping-pong. O famoso ping-pong. Zero preconceito. Eu gostava pra caraca de né? ping-pong. Muito legal. Pô, cara. E eu cheguei a pegar a seleção, joguei Sério? 2 mundialitos, representei a cidade, o estado. Então, assim, realmente foi alta performance, igual aqueles vídeos de, sabe, chinês e japonês treinando. Quando tu chega na mesa pra brincar aí, tu já deve até ver que Não é tem, diferente, não tem né? muita brincadeira. Eu lembro que na nossa cidade, a gente ia pro shopping, fazia parceria com alguma concessionária, deixava um carro ali de brinde, e quem pegasse 3 saques seguidos ganhava o carro. Graças a Deus, ninguém nunca pegou. Sério senão mesmo, a gente cara? precisaria pagar, né? Porque o combinado era que ninguém pegaria, né? Com a concessionária. Mas só pra você ver o nível de diferença entre quem é profissional mesmo e quem brinca Se alguém pegasse 3 saques, ganhava o carro. ganhava. Aí já pegaram 2 vezes quando pega no cabo da raquete. E aí dava aquele medo, né? Porque se fizer uma terceira cagada, né? Desculpa a palavra, E agora? Aí a gente tinha que se virar nos 30 ali, né? Fazer um saque diferente. Concentrar, né? Tem que concentrar. Mas ninguém nunca pegou em vários anos fazendo isso. Mas eu cheguei nessa conclusão de que talvez tudo começou lá na adolescência, porque o mercado financeiro, depois eu posso até falar, né, as instituições que eu passei, mas o mercado financeiro tem muita similaridade com o esporte, tanto em termos de meritocracia, quanto em termos de competição, aquilo que você consegue crescer. Então, olhando para trás, eu vejo o quanto que o esporte me levou à decisão do mercado financeiro. Então, pratiquei esporte a vida toda, até que eu precisei me dedicar à faculdade para poder passar no vestibular, entrar na USP, fazer o curso de administração, e ali eu tive algumas experiência em Banco Santander, trabalhei no corporate, trabalhei na área de investimentos, experiência em corretora, experiência em casa de research, até perceber, depois de testar vários campos diferentes dentro do mercado, que é aquilo que gerava paixão, que eu fico no sábado e no domingo, nas férias falando, é o mercado de wealth, é o mercado de consultoria. E cá estamos, depois de alguns anos, apesar de jovem, como você colocou, né? Fiz 27 anos recentemente. Novo. Nossa consultoria está completando quase 2 anos já. A gente está chegando quase 900 milhões sob gestão. Poxa, então, cara. Negócio jovem, mas que tem dado muito certo. Bastante responsabilidade, né, Renan? Muita responsabilidade. Em algum momento a gente vai falar sobre as diferenças do mercado. E aí eu vou mostrar como é que a gente se inspirou no mercado americano e no mercado europeu, para aquilo que a gente está fazendo no Brasil, mas hoje nós estamos com essa missão de cuidar do patrimônio das famílias atendidas por nós. Então, qual a função hoje? Porque o mercado financeiro é um mar, né, cara, de oportunidades e de diretrizes diferentes. Qual é a sua área principal, assim? Perfeito. No mercado financeiro eu tive 2 atribuições. Uma foi comercial, quando eu trabalhei no banco, então tanto atendendo grandes empresas quanto algumas famílias. E depois eu tive uma atribuição numa casa de análise, onde era um trabalho totalmente técnico, um trabalho de analista, eu tinha todas as certificações necessárias. O mercado da consultoria é a mescla
desses dois mercados, porque você tem tanto o aspecto técnico e o estudo de mercado, eu diria que hoje é onde a gente se diferencia, entender em que fase do ciclo nós estamos, como é que a gente vai expor nossa carteira, mas também tem um aspecto humano. Então, o consultor, que é o que a gente faz, é uma empresa de consultoria, ou multifamily office, que são nomes diferentes para o final do dia, que é a mesma coisa, fazer Sim. a gestão do patrimônio das famílias atendidas por nós. Não basta você ser técnico, não basta você criar uma carteira perfeita como se isso existisse, mas imaginando que existe, se eu não entender os traços de personalidade daquele investidor. O que gera os traumas, o que ele já viveu, o que traz dor, o que ele realmente está preocupado. Então, Legal. alguns estão preocupados com a sucessão, outros estão preocupados em conseguir viver daquele patrimônio, outros estão passando por uma dificuldade no trabalho, querem mudar, querem partir para uma área diferente, mas não se sentem confortáveis financeiramente. Então, a consultoria é uma mescla de psicólogo e analista. Então, eu diria que esse é o resumo. Saber ler bem as pessoas e saber ler bem o mercado, conseguir montar um portfólio apropriado. Porque ali você começa a identificar assim, cara, eu tenho que ver esse cara aqui, qual o objetivo dele? É médio, curto, longo prazo, sei lá. É aposentadoria, qual a idade que ele tem, né? Porque os caras, quanto mais novo, você tem um horizonte maior para você adaptar ele. Agora, o cara quer curto e quer renda rápido. Como é que faz? Aí o cara hoje quer comprar uma casa, ele quer comprar um carro, quer comprar uma moto. N fatores, né? Então, você tem que adaptar tanto a ansiedade do cliente, a necessidade, a ansiedade, mais o objetivo final. E o cara, às vezes, não quer fazer aposta. Aí como é que faz? Não, se eu perguntar, tem uma resposta que é comum a todos, né? O que você quer? Quero retorno, pouco risco e muita liquidez. Aí eu falo, até eu que sou mais bobo também quero isso, né? E assim, infelizmente, eu entendo o lado das instituições. Hoje, quando você abre conta numa corretora, num banco, você tem aquele perfil de investidor que você preenche. Só que se você parar para reparar nas perguntas, é mais ou menos assim. Se você, Mário, comprar um ativo X, esse ativo cai 30%. A, você é burro e vende. Praticamente está escrito isso. Ou B, você é inteligente, se sente tranquilo. Ou C, você é muito inteligente e você até compra mais. O investidor, logicamente, que não são essas palavras, mas é isso que dá a entender, ele vai lá e vai colocar que ele compra mais. Então, a gente praticamente descarta aquele perfil. E hoje o papel é até conseguir entender realmente a personalidade daquele investidor, porque a idade dele é importante. Sim. Se ele tem filhos ou não é importante, se ele tem aportes ou não é importante. Mas tem uma coisa que vai além desses dados, né? Até quando a gente pensa em identificar o perfil de investidor, uma coisa que a gente faz muito diferente é: você tem a disposição do investidor, então quão tranquilo você dorme no travesseiro com aquela carteira, com aquela volatilidade, e a sua capacidade, ou seja, quanto você ganha, quanto que você tem de despesa com seus filhos, quanto sobra, se você tem bônus, se você é alguém bem empregado ou não, se você é autônomo, se você é um executivo C-level, tudo isso muda. E o nosso papel é conseguir mostrar para o investidor aquilo que deveria ser o adequado para ele, porque muitas das vezes ele já vem com um preconceito ou com um entendimento errado do que deveria ser o melhor para o perfil dele. Por isso que assim, é tão desafiador e cada conversa é uma conversa. Cada cliente, cada família que a gente conversa, a gente segue a conversa, o direcionamento para um lado diferente. É, isso que tu falou é legal, porque às vezes existe na pessoa uma cultura, né? Uma cultura familiar, uma decepção, ou então um exemplo. Pode ser positivo ou negativo. Ou uma dificuldade que você possa ver assim, muito comum nas pessoas. É uma questão que não consegue guardar, às vezes, dinheiro. Não tem a disciplina. O que você entende mais nesse ponto? Assim? O que você tem visto pelos teus causos que você tem passado? Assim? Ó, você colocou um ponto que é perfeito, né? A gente lida, na maioria dos casos, como a gente vai lidar com um cliente que tem um patrimônio financeiro, aquela pessoa ela é bem sucedida. Pelo menos Sim. pela ótica financeira, para ela ser atendida, para ela ter aquele patrimônio. Mas como cada um entende o dinheiro de uma forma? Pela criação que teve, por aquilo que passou na sua vida, por aquilo que seus pais disseram. Quando é família, o marido teve uma criação, a esposa outra, e aí tenta passar uma coisa para os filhos. Então, primeiro, cada um enxerga o dinheiro de uma forma. E realmente, às vezes uma pessoa que é muito bem sucedida em fazer dinheiro, um empresário muito bom, ele não é tão bom em cuidar do dinheiro. São habilidades diferentes. Então, eu digo isso porque a gente atende vários executivos que tem cargo ou de CEO ou de VP naquela organização, ou seja, uma pessoa respeitada, que ganha bem, que tem um bom bônus, mas para lidar com dinheiro, às vezes parece até uma criança na forma de lidar com aquilo. Cara, é verdade. Então, assim, é completamente diferente. Criança, é legal mesmo. Parece uma criança, assim, pra... O que é isso aqui? Não, por que isso aconteceu? Assim, a pessoa tá acostumada a lidar, fazer gestão de um grupo enorme. Aí, com o dinheiro dela, ela fica preocupada, ela fica desconfiada. Então,
Assume um risco absurdo na assumir empresa, riscos né? absurdos. Tanto é que tem uma estratégia, quando a gente pensa em planejamento financeiro, que chama Goals Based Investment, que é o quê? Você vai separar a carteira daquele cliente em diferentes departamentos. Então, ó, você tem um objetivo que é a aposentadoria. Então, essa parte da carteira, a gente vai aposentar. Você tem o objetivo de trocar de carro daqui a 1 ano e você vai fazer uma viagem daqui 5 meses. Em teoria, se você for pensar que o ser humano é um ser racional na tomada de decisão, que é o que a economia tradicional acredita e toda ela foi criada baseado nisso, $1, R$1 é igual $1 igual R$1. Você não deveria fazer diferença você dividir em quadrados. Agora, se eu não fizer essa divisão para muitos, ele vai começar a confundir e não vai conseguir seguir cada uma daquelas caixinhas. Então, aqui como é longo prazo, aposentadoria, ele está disposto a ver aquilo oscilar. Aqui, como é para 1 ano, ele já está menos disposto. E aqui, como é para 3 meses, ele vai ter uma outra visão. Então, assim, eu sou obrigado a ignorar o fato de que a economia, o livro tradicional diz que o ser humano é racional, não é, e separar para que ele consiga identificar melhor para que serve aquele dinheiro. Então, assim, essa é só uma forma de conseguir, digamos assim, contornar os vieses ou as armadilhas que o nosso próprio cérebro nos impõe. Legal isso que tu falou, cara. É bem diferente isso aí. Porque a pessoa acha que mas na hora de agir com o próprio dinheiro não consegue, né? Não consegue. Uma outra coisa, você citou uma palavra que, assim, para mim é a principal palavra quando o assunto é investimento: aporte. Então, assim, a não ser que você seja herdeiro de uma grande quantia, que você já tem um patrimônio muito relevante, se esse não for o seu caso, o aporte é o que vai mudar a sua vida. Não numa semana para outra, mas em 5, 10 anos muda muito, porque quando a gente pensa em investimento é algo exponencial. Se você coloca, a gente tem um software que a gente faz a simulação de aposentadoria, para poder mostrar para a pessoa quando que ela poderia parar de trabalhar, ou quando que ela poderia diminuir o ritmo, etc. É impressionante como ninguém tem noção daqueles números. Alguns casos a notícia é ruim, ó, você está gastando mais do que você teria condições, eu preciso dessa notícia ruim. Mas na maioria dos casos, a gente mostra como assim, em questão de 5 e 10 anos, se tiver consistência, como a gente chega num patamar completamente diferente. Agora, qual investidor que depois de, vamos colocar 1 ano só, imagina um investidor que tem muita bolsa, muita renda variável, e aí durante 1 ano as ações estão caindo. E aí você tem um bom profissional do lado falando para ele assim, ó, você tem que olhar para os fundamentos, não para os preços, continue comprando, etc. Aí ele abre um vídeo do YouTube, o cara tá falando, não, siga essa estratégia de buy and hold. Muitas pessoas falando coisas certas, porém, aquele cara ou aquela mulher vai olhar para o cônjuge e o cônjuge vai falar que ele é burro ou ela é burra. É verdade. Porque faz 1 ano que você tá comprando um negócio que só cai. Ele vai ter algum amigo que vai ter feito alguma coisa errada que vai ter ganho dinheiro. Sempre tem um vizinho que ganha dinheiro mais que você fazendo algo errado. Ele é o primeiro a falar, né? Ele é o primeiro. Negócio. Não, porque a hora que ele se der mal, ele não vai falar. A gente só fala o que se dá bem. Então o ponto é, será que depois de 1 ano ele vai ter coragem de continuar os mesmos aportes? É muito difícil. E aí começa a reter o aporte, começa a gastar, ou começa a assumir uma posição mais conservadora. Aí a hora que aquele negócio volta a andar, ele quer voltar a aportar, só que já passou o melhor momento. Então, assim, a disciplina do aporte é o que muda a vida de qualquer um. Se você puder aportar R$100 por mês, ou se você é alguém que aporta R$500 mil por mês, não importa, vai mudar a vida dos dois. Porque é essa consistência que faz a diferença no final. São juros compostos, né, cara? Disciplina. Por exemplo, como um cálculo que você tem de cabeça, assim, tipo assim, o cara hoje com uma renda de tanto, aportou tanto tempo, em quanto tempo ele teria tanto? Tu tem mais ou menos de cabeça assim? Nossa, o pessoal tem uma ideia? Pegou. Deixa eu pensar, um aporte... Não, tipo assim, o cara assim, hoje, se ele fizer aporte durante tanto tempo, com uma taxa de juros de tanto, teria mais ou menos tanto. Ó, vou pedir licença aqui. Não, vamos pode fazer dizer junto. Bora, que isso é legal que o pessoal vai... Vamos fazer junto? Vamos pensar num caso, para não falar assim, não, você tá falando o caso de alguém que não existe, eu sou uma pessoa comum, eu ganho pouco. Mas vamos supor alguém que hoje ganha R$4 mil tá bom. por mês. Perfeito. 4 mil tá Perfeito. bom. E aí, não dá pra fazer igual o pessoal que fala assim, não, 4 mil, junte 2 mil. Não dá, também não dá, né? A vida Mora não é na rua? assim. Mora na rua e não come. Não come. Mas vamos supor que essa pessoa se esforça para pelo menos evitar 3 saídas ali no mês e ela junte, sei lá, 800, 750. Tá bom. Dá? Perfeito, pô. Esse valor dá, né? É o eu do futuro, né, Jean? É o eu do futuro. O eu do futuro. E aí, vamos supor que, historicamente, então a gente está falando para o investidor brasileiro ainda, o CDI é quase 10%, ele tem uma visão de longo prazo, ele vai ganhar alguma coisa de CDI mais 2% com o passar dos anos, vai ter quase 1% ao mês, só para facilitar o cálculo. 12% em um ano, 1% ao mês, então. Exato. Depois eu vou fazer só uma observação que a gente deveria considerar os juros real aqui acima da inflação. Então a gente pode fazer os dois cálculos, mas vou colocar
1% então ao mês de juros, depois a gente faz Tá. só juros real. Por quanto tempo essa pessoa vai aportar? Vamos botar aí. Vamos botar que ele tenha 25 anos. 25 anos aportando? 25 anos ele vai aportar até mais 30 anos. 25 anos, pode ser, até 50 anos de idade. E dos 25 ao. Então deu 300 mesmo. Vou colocar Tá aqui, ó, bom. 300N. Pegando a HP 12C aqui, ó, ao Essa é vivo. clássica, hein? Se eu errar, vou ter que perceber por que eu errei na hora aqui. Mais alguma consideração? Não, né? Acho Não. que começando do zero. Começando do zero. Começando do zero. Então a gente vai clicar aqui em FV, Future Value, valor futuro, para ver o quanto que essa pessoa chega. Você tem noção quanto que daria esse valor? Chuta. Acho que. Um aporte pequeno, 750. 1 milhão e pouco. 1.409. 1.409. Por que o aporte é tão poderoso? A gente falou de 650. Sim. Essa pessoa, isso aqui eu acho que é o principal ponto que a maioria precisa entender. Quando você já tem um patrimônio mais elevado, uma renda mais elevada, que acaba sendo até o perfil dos nossos clientes, você pode contratar um advisor, um escritório, e você vai ter capacidade de pagar para ter um serviço profissional. Agora, quando você tem menos recursos, o que muita gente faz? Estuda, eu acho bacana, é por isso que a gente está aqui, porque as pessoas precisam aprender, mas as pessoas, eu chego a dizer que elas perdem muito tempo falando de investimento enquanto não tem dinheiro. Por quê? Se alguém aporta 750, eu acho que ela tem que ouvir um podcast, acho que ela tem que ler um livro, acho que ela tem que ler algumas coisas, mas não o dia inteiro, não todos os dias, porque faz mais sentido ela se aprimorar. Então ela é um designer, faz um curso, seja um designer melhor. Ganha mais, né? Ganhe mais. Se você é um vendedor, aprenda uma técnica nova, porque se você conseguir vender um produto a mais por mês, você já aumenta a sua renda. Então, existe um momento da nossa vida financeira que faz mais sentido a capacitação pessoal, Sim. você ser mais habilidoso profissionalmente e mais escasso, do que ficar se preocupando com o investimento. Eu disse isso porque vamos supor que essa mesma pessoa, que aportava 750, ela fez um curso, conseguiu se diferenciar, pegou um cliente a mais, e agora ela consegue aportar 1.250. Pode ser então um cliente de 500 a mais, ela manteve o padrão de vida. Sim. Tudo que entrou desse cliente de 500, ela vai aportar. Então, eu vou manter as mesmas variáveis, não vou mudar nada, mas vou colocar 1.250 aqui de PMT e de aporte. Com isso, você chuta quanto que ela chegaria depois daqueles mesmos 25 anos? Uns 2 milhões e meio. 2.348. Tô quase, hein? 2 milhões Olha só, 348. e isso aí, hoje no custo de vida atual, não é nada. Um produto que você compra, às vezes, por mês a mais, a pessoa gosta de cerveja, essas coisas todas aí, gasta isso fácil. Gasta fácil. Com saída, com Uber, com qualquer coisa que seja. Gasolina, seguro de carro. O seguro de carro tu paga às vezes mais do que isso aí, Sim, dependendo do carro. né? Aí você não tá vendo o ganho que você vai ter lá na frente. Porque o pessoal vai assim, é impossível juntar 1 milhão. Mas, poxa, existe uma fórmula para isso. Mas ninguém quer saber também de sacrifício, né, Renan? Ninguém quer saber de sacrifício. E lembrando que na nossa simulação a gente colocou 25 anos. É. Então, no começo, como é exponencial significa assim, ó. Fica um bom tempo sendo chato, até que de repente você começa a ver os frutos. É verdade. Então, você precisa ter clareza que nesses primeiros anos, você não vai ter muita história para contar. Ninguém vai achar que você é rico, você não vai conseguir exibir esse status, esse recurso. Então, é essa disciplina que falta nesse começo. E eu até diria, assim, número de cabeça, né? Mas quem não tem pelo menos mais de 2, 3 milhões de reais, deveria continuar focando no aporte mais do que olhando para o patrimônio. Deveria continuar buscando ser um melhor trabalhador, um melhor empresário autônomo, seja lá aquilo que você faz que te traz renda, para que depois, na hora que seu patrimônio estiver maior, você gaste mais tempo nisso. Obviamente que é importante ter alguém te ajudando, mas a capacidade de aporte faz muita diferença. Tanto é que o dinheiro não aceita desaforo. Porém, se você é alguém, imagine, vamos falar que hoje em dia sempre me corrigem, né? Não, o médico não ganha mais isso, etc. Mas imagine que você é um médico e que você tem uma renda de 40, 50 mil e você fez tudo errado por muito tempo. Só que como você tem uma renda boa, se você não gasta tudo e sobra 10, 15 mil, que é um belo aporte, mesmo que você tome muitas decisões erradas, mesmo que o seu investimento seja ruim, a sua carteira renda abaixo do CDI, mesmo que você faça tudo errado, tudo aquilo que eu falo para não fazer, tento explicar como fazer da maneira correta. Ainda assim, como você tem um bom aporte, depois de 15, 20 anos, aportando 10 mil errado, você vai ter um belo patrimônio. Porque a renda faz muita diferença. Né? A renda faz muita diferença. E fora que você está posicionado, quando você está investindo, você está posicionado. Eu acho que o pessoal fala assim, nossa, aquela ação subiu tanto, eu não está posicionado. Agora,
as oportunidades de ações que você pega assim, você vê, às vezes, a ação subiu 1000% dentro de um período de alguns anos, né? Mas o cara tá posicionado para estar aquilo, e aquilo alavanca a sua carteira beça, né? Dependendo do que for. Uma renda fixa hoje está boa no Brasil, né? Na relação ao que Sim. estava a taxa de juros mais baixa e essas coisas todas. Então, assim, tem momentos que vão te favorecer também na economia, no sua jornada de investidor. Tu não concorda com isso? Que às vezes você, assim, cara, pô, subiu a ação, eu não comprei nada, mas tu não está posicionado. Você também não tem um hábito de investir. Você às vezes não teve um profissional bom para te orientar. São vários fatores que você fala assim, cara, eu não tive oportunidade, claro, como? Sim. Entendeu? O pior sentimento para o investidor é o sentimento de FOMO, que é o Fear of Missing Out, quando você sente que deixou de aproveitar uma oportunidade. Porque do que vale... Do que, Vai. continua? Não, continua, depois de quarto. Do que vale você ver que determinada ação subiu tanto, que você deixou de comprar aquela criptomoeda que explodiu 10 vezes, depois que aquilo já passou? Só serve para te deixar ou com inveja de alguém ou com aquela dor. Então, o ser humano é o único ser que tem a capacidade de sentir dor por algo que ele não fez, porque é normal. O que seria o normal? Você se arrepender de algo que você fez. Você fez um investimento ruim, uma decisão ruim. Agora, você se arrepender de algo que você não fez, eu não investi naquilo que subiu, é uma besteira. E, geralmente, a gente tende a pegar aquilo que aconteceu num espaço curto de tempo e achar que aquilo vai ser para sempre. Então, hora que aquele negócio chegou nas manchetes, hora que seu amigo falou que ganhou dinheiro, geralmente é a hora que já foi alta também. Já era. Porque as assimetrias estão quando você, geralmente, está contra o sentimento da maioria das pessoas. Então, se todo mundo ao seu redor está fazendo aquilo, possivelmente não é o melhor momento para fazer aquilo. Isso serve para um terreno, para uma casa, para uma criptomoeda, para uma ação, tudo, né? para tudo. Então, os melhores investimentos vão acontecer quando não parecer um bom investimento. Quando você sentir medo de apertar o botão. Quando você falar, meu Deus, só eu estou fazendo isso. Possivelmente aquela é uma grande oportunidade. Agora, quando algo parece óbvio demais, possivelmente... Todo mundo, a manada, né? Você está chegando no final da festa, e aí quem sai por último que apague a luz, pirâmide, né? É pirâmide no final já não adianta. Exatamente, né? Procura o pirâmide logo no começo, né? A pessoa fala isso mesmo, né, cara? O Bitcoin, o que tu achou do Bitcoin agora que tava esse halving? Como é que foi? Gerou uma enorme comoção do pessoal investindo, porque agora vai vir o tal halving. Como é que você enxergou isso aí e você lidou com a sensação dos clientes também, que acaba as sensações, as emoções vindo, porque acaba vendo no Instagram, acaba vendo os amigos influenciando, porque eu conheço vários amigos meus que, assim, eu tenho um investimento em Bitcoin, criptomoedas, mas eu não sou também aquele cara que fica assim, tem que vir entrar nisso aqui, e eu tenho amigos que são all-in em criptoativos. Isso aqui vai ver 3.000%, porque pegou, que nem você falou, um histórico, às vezes, do passado, Sim. de uma moedinha que ninguém sabia que existia, e deu 1000%, que não sei o que, ou até o Bitcoin, como foi também, que há tantos anos atrás comprava pizza com isso, que não foi a primeira transação, e hoje o pessoal vai achar que vai dar esse alavanco todo. Como é que você viu essa reação dos clientes e como é que foi o teu comportamento em relação a falar assim, calma, cara, vamos devagar, como é que foi isso? Ó, eu confesso que se não tivesse rede social, se não tivessem amigos ou vizinhos que ganharam dinheiro fazendo alguma coisa de errado, meu trabalho seria muito mais fácil, porque realmente esse sentimento vem... Renan, eu vi isso, me manda o Reels, me manda o tal vídeo, o que você acha dessa opinião? Agora vai, hein? Agora, e todo mundo tem uma opinião para dar. Se você for ouvir todo mundo, às vezes todo mundo tá certo, mas com estratégias diferentes, aí você fica pulando de galho em galho e a sua estratégia não funciona. Agora, no caso do Bitcoin específico, eu sempre penso assim, nós fazemos parte do mercado. Então, o mercado é um lugar onde os players se encontram. Agora, nesse mercado, existem vários caras formados no MIT, alguns caras de Harvard, tem os caras do ITA, tem um monte de engenheiro que veio para o mercado financeiro, tem um monte de gente inteligente. Tem muita gente, E aí a pergunta que eu faço é, será que eu sou mais inteligente do que essa pessoa? Porque você pode até pensar assim, dependendo de onde você está ouvindo, ó, eu sou mais inteligente que o pessoal da Faria Lima. Esquece a Faria Lima, você é mais inteligente que aquele quant, aquele cara formado em física que está trabalhando num fundo quant lá nos Estados Unidos. Então assim, no mercado financeiro você está competindo com essas pessoas. Então por que eu fiz desse contexto? Quando você toma uma decisão baseada em algo que todo mundo já sabe, que foi o caso do halving, então, se você não sabia, o halving acontece a cada 4 anos. Ponto, a surpresa acabou. Todo mundo já sabe disso. Então, você tomar a decisão baseada em que todo mundo já sabe, geralmente aquilo já está precificado. Então, o que eu percebi? Muito já tinha sido precificado
E os investidores eufóricos tomaram a decisão esperando que algo fosse acontecer nos dias seguintes. E historicamente, até olhando para os últimos halvings, demora alguns meses, até mais de um semestre, para que aquela escassez comece a gerar resultado. Porque no final do dia, qualquer grande tese para o Bitcoin, que é a mesma tese para as commodities, que você tem um descompasso, um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, do lado da oferta, com o halving, a cada 4 anos ele se torna mais escasso. Então, para quem não sabe, a recompensa dos mineradores ela cai pela metade, então fica mais difícil você encontrar Bitcoin. E do outro lado, você tem uma nova geração surgindo agora, filhos que estão herdando o patrimônio dos pais, você tem uma geração que já nasceu com a internet. Então, o nível de adoção e o desejo de aprender sobre criptomoeda e Bitcoin tem mudado. E tem um fator aqui chave que é a entrada de institucionais, né? Por mais que eu esteja de férias agora, quando eu vim para Nova York em maio, a gente fez uma reunião com 10 gestoras diferentes. Uma delas foi a BlackRock, a Franklin Templeton, então as 10 maiores do JP Morgan. É incrível como eles têm olhado com atenção para essa classe de ativo, que por muito tempo foi desprezado, e agora tanto Faria Lima quanto Wall Street estão olhando para o Bitcoin. Então assim, a gente não pode achar que isso aqui é um papo para nerd, para libertário ou para maluco. Hoje em dia não. Hoje é uma conversa de Faria Lima e de Wall Street. É de banco, né, cara? De instituições de banco. Grandes. Tem muita inovação acontecendo de grande banco que você faz transferência para a Europa, para a Espanha, e você está utilizando ali a blockchain de uma criptomoeda que você nem sabe. Porque à medida que a gente avança, o user experience vai ficando melhor, a ponto de você usar blockchains sem que o usuário perceba que esse é o mundo ideal, porque não precisa saber. o usuário Ele não só precisa tem que se saber. usar e ter a melhor solução, né? Exatamente. Então assim, é uma conversa pra gente grande. Então existe essa grande tese de oferta e demanda. O halving aconteceu, deixou muita gente decepcionada. Agora, se a gente olha pro lado dos fundamentos, alguma coisa mudou na demanda? Não. Nesses últimos 3, 4 meses, a gente teve notícias positivas vindo do Morgan Stanley. Morgan Stanley tem 14 mil advisors, como se fossem os consultores deles, que foram treinados para oferecer criptomoedas. A gente teve a aprovação do ETF de Ethereum. Lá no Brasil, a gente tem o ETF da Solana, que vai ser referência aí para outros países aprovarem também ETFs de outras altcoins. O nível de adoção continua, a força da rede continua, o sentimento está um sentimento de pessimismo. Incrível, o Bitcoin chegou no seu all-time high, chegou lá próximo de $70 mil, ainda não tem propaganda nos elevadores. Tem um cliente que ele é executivo de uma empresa de tecnologia, ele fala, Renan, não vi nenhuma propaganda aqui ainda nos corredores. Porque assim, na época que a gente teve o último grande ciclo, aquela euforia, tava todo mundo falando de Bitcoin. Isso não aconteceu. Então, se você tomou uma decisão só pensando num evento, lembre-se sempre, tem alguém bem mais inteligente do que você, do que eu, pensando na mesma coisa. E isso é um robô. E ele move o mercado, né? E aqui tem Ele dinheiro. move mesmo, aqui né? é bilhões, é coisa grande. Então, esqueça isso. Agora, pela ótica dos fundamentos, continua muito atrativo. Agora, eu também vejo, Mário, pessoas que tentam evangelizar outros com relação ao Bitcoin. Compre porque eu tô comprando, eu ganhei tanto com isso aqui. E a gente que lida com patrimônio, nosso primeiro pilar precisa ser a preservação. Porque eu falei de 25 anos de aporte. Sim. Imagina um cliente que tem mais, 40 anos aportando, tá lá com seus 60 e poucos anos. A gente não pode se dar o luxo de errar numa análise. A preservação vem em primeiro lugar. Então, eu acredito que o Bitcoin caberia para todo mundo. Agora, para você cabe 10%, para mim cabe 20%, para o outro fulano cabe 1%. Tem um ETF dos Estados Unidos, que é um ETF da Vanguard, que é Total Market, ele pega todas as classes. Eles colocaram 1% de Bitcoin. Então, se eles colocaram para um ETF conservador 1%, todo mundo poderia ter pelo menos 1%. Agora, daqui em diante, aí cada um precisa entender o seu outro perfil. Conceito, né? E quão tranquilo você dorme ou não com essa posição. Então, para resumir, continua acreditando no ativo. Não quis dar uma resposta tão direta para trazer esse contexto. Sim, não, mas é ótimo, pô. Por quê, né? O porquê disso. E uma vez, o que é legal quando você pensa em até metodologia de portfólio? Olha, uma das metodologias, quem criou isso foi o David Swensen. Ele foi diretor da Universidade de Yale e gestor, geriu o fundo lá de 30 a 40 bilhões de dólares. Ele criou uma metodologia onde você divide o seu portfólio como se fosse uma pizza por percentuais. Então você vai ter um percentual disso, percentual daquilo, etc. Imagina que você definiu 2% de Bitcoin. Tá. Aí você comprou $60 mil. 2%. Aí o Bitcoin caiu. Foi para 52. Aqueles 2 seu vão cair. Se o seu portfólio não mudou, o restante não mudou, de 2 virou 1.8, 1.7. Esse é o momento que seus amigos vão estar desesperados, que vai sair uma notícia ruim, que alguém vai falar que o Bitcoin vai a zero. O que o seu portfólio diz? Completo. Mário, você definiu 2. Você está com 1.7. Fecha os olhos, pega o aporte daquele mês e chegue nos 2. E a hora que bater 100? Ó, essa profecia, hein? Se bater 100, precisa lembrar. E a hora que bater 100? Vai estar todo mundo achando que vai bater 1 milhão.
você tem que vender a casa ou comprar Bitcoin? Vai estar mais ou menos ali em 2,5%, 3% da sua carteira. O que você tem que fazer? O meu risco original é 2%. Foi isso que eu me propus a fazer. Se no meio do caminho você mudou, você está com mais dinheiro, você aprendeu mais sobre a tecnologia, você está disposto a ter mais, tudo bem. Mas se nada mudou, você vai vender conforme vai subindo. Então, olha como é uma decisão racional. Não importa se você acordou de bom humor na segunda, se a sua semana foi ruim, na sexta você quer vender, você segue uma estratégia. E segue ela de forma racional e de forma objetiva. Né? Arrisca. Ponto final. E aí não importa muito o que eu acho, não importa o que o influencer acha, não importa que eu vou seguir a minha estratégia. E, obviamente, se o Bitcoin perdeu seus fundamentos, a partir daquilo que você analisa, você zera, você troca de ativo. Mas assim você consegue tomar uma decisão muito mais clara. Pô, bacana isso aí. Então você aconselha, caso o cara seguiu a estratégia ali, mesmo que suba, não manter o que estava, mas você pode realocar para outros ativos para rebalancear a carteira, né? Você imagina que subiu mais do que você previa ou passou daqueles 2%? Vamos supor que dobrou, você tem 4%. Você estava disposto a ter uma carteira que teria um risco com Bitcoin representando 2%. Agora ele virou 4%. Sua carteira vai ser mais arriscada. Não é isso que você quer. Ou você mudou nesse meio do caminho, ou você errou na sua primeira decisão. Mas o ponto é, não é porque está subindo que você deveria mudar o seu perfil de risco. Então o certo é você vender aquilo que excedeu e você irriga as demais gavetas. Porque vai chegar um momento que vai ser o oposto. Que foi a última semana. Vai chegar um momento que o Bitcoin vai cair. É verdade. E você vai precisar irrigar, pegar a renda fixa que rendeu bem. Pegar os juros que fechou, por exemplo, nos Estados Unidos nas últimas semanas, com esse papo de recessão, as taxas de juros caíram. Você pega a taxa de 10 anos, já está abaixo de 4%, a taxa de 30 anos também. Os bonds se valorizaram. Títulos do Tesouro, bonds corporativos, a maioria dos bonds ativos de renda fixa se valorizaram. O que você deveria fazer? Poxa, eu vou pegar essa valorização, não vou vender tudo, eu vou pegar esse excedente dos bonds e vou redistribuir para as outras classes. Isso serve para ações, serve para commodities, serve para o mercado imobiliário. Para a carteira toda, né? Para tudo. Mas isso é legal porque, agora, é meio difícil a pessoa ter a capacidade de vender quando a ação tá subindo. E é muito difícil também a pessoa, às vezes, botar dinheiro na ação que está caindo. Justo. A pessoa quer botar dinheiro onde está subindo, mais ainda. A regra para perder dinheiro. Vende o que está caindo, sem saber o fundamento. Porque, assim, todo mundo acha que é só assim. A ação é só para cima, né? É foguete. Agora, quando tá caindo, não sabe por quê. Às vezes é uma precificação, que nem você falou. Às vezes, assim, já chegou no limite, tem que cair um pouco para o pessoal realizar. Não sabe o time. E o fundamento, às vezes, está melhor ainda do que estava, né? Sim. Só que, poxa, tem um momento para tudo. São ciclos, né? São ciclos. Como é que você entende os ciclos de mercado, assim, que você vê? Porque, assim, eu acho que quando você analisa uma ação, analisa qualquer coisa, você deve ver a manada indo para lá, aí volta para cá. Vai para lá e volta para cá. Como é que tu vês assim, cara? O pessoal não consegue ver por fora. O pessoal vive a emoção de dentro de ser o iniciante. Como é que tu consegue chegar pro cliente depois e falar assim, cara, vai com calma. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui porque eu sou o profissional para isso. Como é que lida, cara, com a emoção desses caras? Bom, primeiro que eu não tenho uma resposta pronta, né? Porque senão nossa vida seria mais fácil. Mas uma vez me perguntaram, né? Se a tecnologia vai roubar o papel do advisor. E eu penso assim, imagina você em 2020, no meio da pandemia, e você tem um advisor, um consultor que te atende há 3 anos. Ele conhece a sua família, conhece seus filhos, ele sabe seus planos, já passou por momentos ruins e bons. E de repente você tem uma queda, parte do seu patrimônio que está alocado em ações cai 50%. Ele vira para você e fala, confia em mim e confia nisso que eu estou te analisando. Sem achismos também. O consultor advisor tem que tomar sua decisão baseada em dados. Não venda agora, não se desespere. Vamos até reforçar um pouco, porque está um pouco abaixo do nosso percentual. E espere. Agora imagine o cenário onde você acabou de conhecer aquele advisor. A vida inteira você fez sozinho, ou tinha, sei lá, um cara do banco que você não tinha tanto relacionamento, contratou a pessoa faz uma semana. Sim. Acontece o mesmo cenário e ele te fala, confia em mim. Não tem confiança baseada em uma semana. Tem confiança baseada em 3 anos de relacionamento. Resultado, né? Então, a tecnologia nunca vai conseguir superar esse conforto que você traz de direcionar o cliente a fazer o que é certo no momento em que tudo diz que aquilo é errado. Sim. Tudo aquilo eu digo em termos de sentimento. Agora, um dado que eu te trago empírico, não tenho isso em artigos, né? É muito mais difícil para o investidor vender aquilo que ele deveria vender do que comprar quando está caindo. Quando está caindo, obviamente que tem alguns investidores que se sentem desconfortáveis, mas quem já está mais treinado, já está com um mindset de ele vai lá e compra, e ele ainda fala, Renan,
liquidação. Ainda bem que caiu, porque eu tenho um Isso é aporte desse mês e eu difícil, né? compro. Isso que é através de uns erros e acertos, né? Vai um No tempo, caminho, né? vai um tempo. Mas como você vai treinando a pessoa até para ela aportar sempre, que esse sempre seja anual, cada um vai ter a sua frequência. Mas caiu, ela fala, poxa, tive a oportunidade de comprar o mesmo ativo mais barato. Agora, vender quando tá subindo, aí entra o FOMO, entra aquele sentimento de que subiu 50, vai subir mais 50, e eu vou ficar rico com isso. Então, Agora me achei. agora é a chance. Agora é a chance. Eu esperei Achei minha tanto mina por de esse ouro. tempo. Que Bitcoin o quê? Qualquer outra coisa que suba 10.000%. Então, realmente, é mais difícil vender quando está subindo. Qual que é o nosso papel quando a gente vai avaliar o ciclo? Primeiro, cada classe de ativo vai responder de uma forma diferente. Então, criptomoeda é um tipo de ciclo, mercado acionário, mercado de renda fixa. Eles conversam entre si. Tem até um livro que chama Intermarket Analysis, que é como você pega classes diferentes, como elas conversam. O que o petróleo tem a ver com a renda fixa? O que a renda fixa tem a ver com o mercado acionário? E aí você pode incluir o Bitcoin como um ativo nessa análise. O nosso papel, identificar em que fase do ciclo a economia está, a economia de determinado país, como cada classe de ativo está posicionada, até em termos de preço. Então, no mercado financeiro, uma coisa que assim, todo mundo precisa ter claro. Tudo é uma questão de expectativa. Até pouco tempo atrás, não sei te falar hoje, mas até alguns meses atrás, a Petrobras tinha sido uma das ações que mais valorizou depois do governo Lula. Porque quando você tem tanta coisa ruim embutida no preço, quando não é tão ruim, é só ruim, ou ruim médio, ou pouco ruim, seja lá como você quiser colocar, foi melhor do que a expectativa. Então, antes de falar se você é a favor de tal candidato, se você gosta de tal ação ou não, o que já está embutido? Pegar o caso da NVIDIA, a própria Apple, são empresas brilhantes, espetaculares, inovadoras, com uma baita geração de caixa. Agora, o que já está implícito ali? O que já está embutido no preço? Está embutido muito crescimento. Então, se ela continuar crescendo, mas num ritmo um pouco menor... Não vai ser sustentável, né? Não vai ser sustentável. A China cresce a mais de 2, 3, 4% ao ano. Quantos países sonhariam em crescer isso? Só que a China crescia 10%. Então, marginalmente, ela está crescendo cada vez menos. Ela está até crescendo sobre uma economia maior. Uma expectativa muito grande. Só que a expectativa era muito grande. Então, a ideia é conseguir ver o que já está embutido nos preços. Foi o que a gente falou do halving. É um baita fundamento. Você não pode analisar o Bitcoin sem considerar o seu lado da oferta. Mas o que já está embutido? Só que aqui não é uma ciência exata, né? Não é. É mais fácil falar agora, depois que já foi, né? É. Mas isso tem que ser levado em consideração. Vai que dispara, né? Vai que dispara, né? Pô, não entrei. Não é. Por isso que tem que estar... Quando você acredita num ativo, é o que você falou, tem que estar presente. Porque é algo que eu aprendi também, Mário. Não tem como você ter previsibilidade com o ativo e querer que esse ativo exploda. Você tem dois tipos de ativo. Você tem ativos que vão subir um pouquinho todo santo mês. Você tem ativos que têm uma intensidade muito grande, mas que você não acerta o time. Você faz uma aplicação de renda fixa. A não ser uma renda fixa de longo prazo, mas pegar de curto, médio prazo. Você tem uma previsibilidade. Eu vou ganhar um pouquinho e assim, não tem muito o que acontecer. A não ser que a empresa quebra, né? Mas considerando que você fez uma boa alocação. Agora, quando você investe em Bitcoin, quando você investe em determinadas ações, você não sabe qual vai ser o mês que aquilo vai subir. Mas pode ser que em outubro você tenha uma valorização que valeu aqueles 2 anos que você esperou. Verdade. Foi o caso da Bolsa no passado no Brasil. Em dezembro, em um mês, a Bolsa subiu e deu o CDI de 2 anos. Só que se você não tivesse posicionado, isso serve para tudo também. Tá posicionado, né, cara? Às vezes o cara começou a investir em novembro, deu certo para ele. Eu falei assim, me achei. Mas agora o cara que tá arrastando ali, ele valeu a pena estar ali. Vai que ele vendesse em novembro. Exatamente. E por isso que uma carteira bem montada, ela vai ter os dois. Porque como ser humano, assim, eu também me incluo aqui. É ruim você aportar e não ver a sua carteira crescer todos os meses um pouco. Você tem que ter Tem que ter alguma coisa que suba todo mês um pouquinho. Cara, senão você só no risco. Só no risco. E você pensa assim, poxa... No cardíaco? Não dá. O que eu aguentei esse mês? Viajei para tantos lugares, trabalhei até tarde para ver minha carteira não crescer nada. Então você precisa ter alguma coisa que te traga esse conforto. Só que se você não tiver aquilo que é mais assimétrico, a sua carteira nunca vai dar aquelas porradas. E assim, você não precisa de porrada sempre. É uma porrada por ano. Uma porrada a cada 2 anos valeu a pena todo aquele tempo que você esperou. Sim. Então é essa mistura do portfólio. E aí, para alguns mais aqui, menos aqui, mas é esse equilíbrio que faz sentido para todos. Pô, isso é legal, cara, que tu falou, porque tem que estar posicionado, né, cara? Um pouquinho tu vai aportando, e aportando é o que você está plantando ali uma semente nas ações que você acredita, ou que o seu advisor te ajuda, porque investir nada mais é do que também você alocar de forma correta, através de dados. Perfeito. Que você consiga analisar. Como a gente, assim, às vezes do outro lado, a gente está colocando como investidor, assim, né? Às vezes a gente é leigo, não tem tempo, ou sou um médico,
E, pô, o médico tem que aprender a ser um médico melhor ainda. Um advogado não tem tempo para aprender investimento, ele tem que, pô, ler processos e processos, tá com o juiz. Eu acho que ele vai aprender investimento, e agora me encontrei, sou um investidor. Não é bem assim, cada um tá no seu quadrado. E o cara, quando tem um Essential Advisor, o que ele vai fazer? Ele vai alocar o dinheiro de acordo com o perfil que você acha que é o objetivo dele, e ali ele vai estar posicionado. Porque, assim, que nem você falou, tem ações que, tipo ações de dividendos, não tem muito movimento. Sim. Então não vai ter um movimento absurdo nela de explodir. Tipo uma concessionária, uma de energia elétrica, saneamento. Pô, elas vão. É mais segura. Sim. Ela vai te pagando dividendos e tal. Agora, uma de tecnologia dessa, pode dar um pico. Só que, pô, é bom você ter a constância e entender, né? O que é melhor agora? O que eu boto aqui? Um equilíbrio dessa com essa? Porque, que nem você falou, não pode botar todos os ovos num cesto só. Tem que ver qual é o seu planejamento. Aí tem a renda fixa, que falou assim, é bom fato também sentir a tua carteira subindo um pouco, você não segura. Porque assim, agora como é que divide, Renan? Por exemplo, você fosse traçar aí agora os 3 perfis que todo mundo fala clássico. Conservador, o moderado e o arrojado. O que você entende assim de como você ajuda seus clientes a falar assim, cara, eu quero, você identificou no cliente A, ele é um conservador. Que tipo de ativos, assim, você... Não precisa falar nomes e tal, mas... Tipo assim, que classes você fala assim, cara, esse cara tem um perfil mais puxado para esses tipos de classes. E o conservador e o arrojado. Como é que divide isso aí um pouquinho? Bom, primeira coisa, eu pegaria esse perfil, deixaria de lado no primeiro momento. E entenderia em que fase da vida ele tá. Sim. Se é solteiro, se é casado. Se tem alguém que depende daquela renda ou não. Se é a principal renda da legal. família. Se ele tem um aporte que é grande, e não grande em valor absoluto, mas em relação ao patrimônio. Você que tem 100 mil reais, o cara aporta 20 mil por mês, é muito fácil mudar o ritmo do portfólio dele, porque em poucos meses ele já vai ter aportado mais do que ele tinha. Agora, alguém que já tem um patrimônio grande e aporta muito pouco, ou parou de trabalhar, ou não tem mais aporte, a postura também vai ser diferente, porque é mais difícil você ajustar o portfólio depois. Então, tudo isso vai ser levado em consideração antes de montar esse portfólio. Eu trago uma notícia muito boa aqui para você, Mário, e para todos. O mercado financeiro, quando o assunto é investimento, é o único segmento, eu diria, do mundo que o seu resultado não é proporcional ao tempo que você despende naquilo. Isso não significa que quem trabalha com o mercado não precisa estudar muito. Então, o meu papel é estudar muito. Mas quando eu decido não fazer algo, aquilo também é uma decisão. Por que eu digo isso? Porque no mercado financeiro, você passar mais tempo acompanhando não é sinônimo de melhores retornos. Na verdade, todos os estudos mostram que quanto menos você acompanha, melhor costumam ser as decisões. Menos cagada tu faz, né? Essa, assim, em português bem claro é isso. É verdade. Isso fica muito emotivo, né? Exatamente. E assim, o Daniel Kahneman explicou também que a dor que a gente sente numa perda é maior do que a alegria que eu sinto num ganho. Então você abre o seu notebook todos os dias para ver sua carteira. O dia que foi bem, você ganhou 50 pontinhos de alegria. No dia que foi mal, você teve 100 pontinhos de tristeza. Você fica fazendo isso todos os dias, ainda que você tomasse decisões melhores, mas os estudos mostram que não. Sua vida vai ser pior. Simples assim. E você investe para ter uma vida melhor, não para ter uma vida pior. Então, quanto menos você acompanhar, melhor. Outros estudos mostram que as carteiras mais bem-sucedidas nos Estados Unidos são carteiras de pessoas que morreram, deixaram sua carteira, o herdeiro não conseguiu acessar, teve algum bloqueio de justiça ou não ficou sabendo daquele valor. Quanto menos você mexe na sua carteira, melhor. Porque quando que você quer mexer na carteira? Não é quando você estudou e chegou numa conclusão inteligente. É quando você tá com algum sentimento aflorado. Seja o sentimento de pessimismo, seja o sentimento de euforia. Então, quanto menos você mexer, melhor. Legal isso aí. Então, tudo isso para te dizer que você, que não tem tempo de estudar o mercado, não estude. Foque no seu trabalho, aporte, faça uma carteira decente. Você precisa saber o mínimo para você não ser enganado, para você saber se está tomando as decisões corretas, mas não precisa ficar acompanhando. Na verdade, quem acompanha mais atrapalha do que ajuda. Atrapalha o advisor e atrapalha a si mesmo, tá? Isso eu te garanto, te garanto. As carteiras mais bem-sucedidas hoje, até no próprio escritório, geralmente são de pessoas ocupadas. Não tem tempo para ver. Não tem tempo para ver, mas a empresa está crescendo. É um empresário, a empresa está crescendo. É um bom executivo e está sendo promovido, está ganhando bônus maiores. Está aportando cada vez mais. Mas assim, olha o portfólio de vez em quando. Tem uma estratégia definida, então no começo precisa ter muito alinhamento entre ambas as partes, mas depois
confia Sim. e acompanha com menos frequência. Agora, dito tudo isso, olha que interessante. Primeiro, para quem está no Brasil, o Brasil é o país do rentista. Você já deve ter ouvido falar isso. A gente pode discordar o motivo disso, então quem tem um viés mais para um lado ou para o outro, etc. Mas o ponto é, o Brasil tem taxas de juros reais que são excelentes. Países que têm uma taxa maior do que o Brasil são países que você não considera. Argentina, Turquia, Venezuela. Sim. Então assim, você nem considera. Então assim, dentre os países ok, vamos dizer assim, o Brasil é um dos que tem a taxa mais alta. Então, para todos os perfis, o conservador, o moderado, o arrojado, o jovem, o velho, que tem filho, que não tem, a renda fixa vai se encaixar para todos. Aí o que vai mudar dentro da alocação? Se vai ser um prazo mais longo ou mais curto. Se a pessoa aguenta a volatilidade ou não. Porque até a própria renda fixa, quando você pega uma renda fixa de mais longo prazo, ela oscila mais do que a bolsa, em muitos casos. Então isso vai variar para cada um. Agora, por que eu falei para você que é brasileiro? Porque para o americano médio, a carteira normal é quase metade ações e metade renda fixa. 60 ações, 40 renda fixa. E agora tem até a discussão do 70-30. 70 ações e 30 renda fixa. Porque as taxas aqui são mais baixas. Sim. Você tem uma economia com mais segurança jurídica, com mais previsibilidade, com inovação, com imigração. Então, aqui é um lugar que tende a crescer mais que o Brasil. Então, aqui você tem mais exposição à renda variável. Então, moeda forte, né? Moeda forte. Então, assim, depende também de onde você está alocado e onde o seu capital está alocado. Agora, uma coisa interessante, que é uma provocação, que é uma coisa que eu estou percebendo de diferente nos Estados Unidos, está longe de chegar nos investidores brasileiros. Mário. Quando a gente veio aqui em maio, nessa conversa com esses gestores, eu percebi 3 coisas que diferenciam uma família bem assessorada, um investidor experiente americano do investidor brasileiro. Primeira, que aquele aloca muito mais em moeda forte e diversificado. O brasileiro acha que o Brasil é um país seguro. E é engraçado, né? Você conversa com um estrangeiro, ele não sabe nem que Buenos Aires é a capital do Brasil, não é, sabe? É nesse nível é engraçadíssimo. Então, assim, o brasileiro ter confiança de deixar todo o seu capital no Brasil é a mesma confiança dele colocar tudo na África do Sul, tudo na Colômbia. Parece loucura, né? Como é que pode, né? Pro gringo é a mesma coisa. Ou o Paraguai. Não, o Paraguai esses dias ganhou a nota de investment grade. O Paraguai, pro mundo, é mais seguro do que o Brasil. Agora, se eu chego para um cliente novo e falo, ó, vamos colocar todo o dinheiro no Paraguai. Se for uma reunião por videoconferência, ele sai, finge que caiu a conexão, nunca mais volta. Porque a gente tem essa figura de que o Paraguai é mais arriscado do que o Brasil. Então, essa é uma primeira coisa, investir... É verdade isso aí, cara. É, né? Isso é surpreendente. Então, o americano, bem assessorado, as grandes famílias, vão investir nos Estados Unidos, obviamente, mas também em outros países europeus e asiáticos. A segunda coisa tem a ver com o tipo de alocação. Hoje, os grandes alocadores dos Estados Unidos, eles estão alocando parte do capital em ativos que vão além dos ativos tradicionais. Ações, renda fixa é tradicional. Eles estão indo para ativos alternativos. O que é alternativo? Tem menos liquidez. Não é padrão, é personalizado. Tem um prazo mais longo. Mas também tem uma expectativa de retorno maior. Uma opção, private equity. Então, ao invés de você comprar uma ação que já listou, uma empresa que já listou as suas ações na bolsa, você entra num fundo, esse fundo vai comprar empresas que ainda são menores, que um dia podem listar as suas ações. Aqui tem mais risco? Tem. Mas se der certo, aqui a multiplicação é por 100. Aqui talvez nem multiplique, vai ser um retorno menor. Então, private equity é uma coisa. Se você quer correr mais risco, você vai ter empresas em estágios ainda mais iniciais, que é o venture capital. Então, também é um tipo de alocação. Cripto ainda não está dentro de alternativos, de acordo com a visão dos bancos. Eu perguntei isso para até alguns VPs que a gente teve contato, mas eu encaixaria. É, porque é uma coisa que ainda pode ter um salto, né? Pode. E pode muito. Então, cripto seria uma opção. Você tem outras coisas de recursos naturais que também são aplicados aqui. Você tem o mercado de private credit. Então, ao invés de você comprar um bonde de uma empresa grande, você entra num fundo, por exemplo, uma gestora como a BlackRock ou a Franklin Templeton, empresas grandes, né? E ela vai emprestar o dinheiro direto para empresas menores. Empresas que têm um faturamento de 30, 40 milhões de dólares, que são grandes empresas, mas a nível nacional não são tão grandes. Então, tudo isso são diferenças do mercado americano que o investidor brasileiro poderia adotar também na sua carteira. Então, aqui tem uma variedade muito grande aqui nos Estados Unidos, né, cara? Muito grande. As classes de até ativos... perdido onde investir, né? Uma variedade muito grande e veículos muito bons. Então, imagina assim, Mário. Você, de repente, tem um primo que mexe com gado. Aí você quer se expor ao milho. Você não entende nada de contrato futuro. Você não quer mexer com margem. Tem um ETF de milho aqui, tem um ETF de gado, tem um ETF de biotech, tem um ETF... Aqui é fácil, você se expõe a tudo. Ouro, prata, paládio, urânio.
Tudo, cara. Não, Tem tudo. no Brasil você não vai achar esse tipo de instrumento. E se você achar, é um instrumento no Brasil, listado lá, que compra o ativo aqui. Aí você paga a taxa lá e paga a taxa aqui. Então, a variedade aqui é muito grande. O pior, o pessoal fala assim, não, vou investir nos Estados Unidos, eu tenho medo de botar meu dinheiro lá. Tinha que ter medo de deixar no Brasil, Deixar né? no Brasil, né? Qual o risco que tu vê, cara, o pessoal assim que deixa o dinheiro só em real, dinheiro no Brasil? Qual o risco? Porque às vezes a gente tem a teoria de falar assim, tem que investir, dolarizar um pouco o patrimônio. Pro leigo, o que você fala assim, cara, por que eu tenho que investir também numa moeda forte? Porque além da variedade, uma segurança, qual que você acha assim, cara, isso aqui é bacana por causa disso? Perfeito. Eu não tenho uma visão apocalíptica do Brasil de falar assim, ó, você que tem seu dinheiro todo no Brasil, corre o risco do governo quebrar, dar calote, algo do tipo. Dificilmente isso vai acontecer. Sim. Agora, quando você investe fora, e fora também não precisa ser todos os lugares. Se você investir nos Estados Unidos, você já está acessando 50% do mercado de capitais do mundo. Não precisa abrir conta na Europa, na Ásia. Estados Unidos já é suficiente. Então, primeiro, você tem diversidade. Então, você consegue acessar muito mais produtos. Então, se você está só no Brasil, você se limita aos produtos que você acessa. O segundo, você tem maior segurança jurídica. Até esse capital que você tem alocado no Brasil, nos Estados Unidos, para um juiz acessar, você que é um empresário, que tem um processo trabalhista nas suas costas, é muito mais difícil quando o recurso já está aqui. É outra jurisdição. Sim. Você traz um novo nível de segurança. Terceiro, você está investindo numa moeda forte, que não serve só para você falar que você está numa moeda forte. Com o passar dos anos, você tende a ter retornos melhores. A maioria, se não qualquer carteira que tem mais de 3 anos aplicada nos Estados Unidos, quando você converte para real, você tem uma valorização maior. Então, se você não tem uma visão apocalíptica de que o governo vai dar um default, nada do tipo, de que alguém vai bloquear a sua conta, eu diria que a principal preocupação que o investidor brasileiro deveria ter é, daqui 10 anos, o que ele vai ter de patrimônio a nível global? Você vai viajar para os Estados Unidos, você vai achar que está tudo caro? Você vai para a Europa, você não vai conseguir fazer um passeio porque a sua moeda não vale mais nada? Você tem uma casa no Brasil, tem um terreno mais forte, você não consegue comprar mais nada? Você ficou pobre globalmente porque o dólar saiu de 6 para 7 daqui não sei quantos meses? A níveis globais, o brasileiro ele vai empobrecendo sem perceber. Aos poucos. E de repente, ele já não tem mais nada. É muita diferença em relação a uma economia para outra, às vezes, né? Em questão de patrimônio, né? Porque assim que a gente falou, assim, os caras às vezes é rico no Brasil, cheio de patrimônio, cheio de imóveis, cheio de terrenos e tal. Aí o cara quer vender, quer botar um filho para estudar nos Estados Unidos. Comprar nada. Aí ele vende o terreno dele, quando vai ver o dinheiro, pô, esse terreno lá na minha época... Que nem o pessoal fala assim, dólar 1 por 1, lembra? O pessoal fala muito isso. 2, que seja. E hoje tu vê 6. Ou seja, o terreno do cara pode ter valorizado, mas não na equiparação do, às vezes, dólar real. O cara divide por 6, vocês vão contar 300%, às vezes é menos. Sim. Nem botando tudo. Porque assim, tu vê a diferença, às vezes, de patrimônio, questão de moeda, poder de compra. Hoje tu vê lá do Brasil também, quando vem, você vê, cara, tem que ter 6 dólares, 6 reais para comprar um dólar. Sim. Então quando o pessoal chega aqui e fala assim, acaba convertendo, porque não tem jeito, porque a gente ganha em real. E quando você converte aqui pro dólar, o teu poder de compra diminui. Agora, se você já começa realmente, que nem você falou, tá participando desse jogo, dessa dança e de botar o dinheiro ali alocado, a tua expectativa e o teu poderio financeiro também acaba se comparando aquele custo. Claro que às vezes em percentuais menores, né? Porque você tem aqui e ali. Sim. Mas acaba te acompanhando também, te dando um poder maior de preservação de patrimônio. Totalmente. E lembra que eu falei que no mercado financeiro todo mundo é inteligente? Você tem as mentes mais brilhantes aqui? A taxa de juros no Brasil não é mais alta que nos Estados Unidos porque por acaso foi assim. Sim. É porque o mercado enxerga mais risco. Então você só está ganhando mais comparando, sei lá, 10 de Selic contra 5 de Fed Funds, porque você está correndo mais risco. Significa que com o passar do tempo, possivelmente em moeda forte, sim, a sua valorização vai ser menor. Então, quando você investe globalmente, é mais uma segurança que você tem. E assim, de forma prática, né, Mário? A maioria das pessoas que vai começar a investir no exterior, que tem capital lá fora, geralmente essa pessoa, esse investidor, ele tem uma casa no nome dele, é um patrimônio. Ele tem um terreno, talvez ali num condomínio, em algum lugar, ele tem as aplicações, ele tem uma previdência da empresa, e aí ele fica com medo de, sei lá, ele tem tudo isso. Aí vamos supor que isso deu 3 milhões. Ele tem 500 mil para aplicar. Aí ele tem medo de colocar 10% no exterior. Só que esses 10 é dessa carteira.
Não representa nada do patrimônio dele. Aí eu te pergunto, e se o dólar cair? Primeiro, eu quero ver alguém explicar o porquê que o dólar cairia, né? Mas se cair, meu amigo, eu vou estar tão feliz porque a maior parte do meu patrimônio ainda vai estar em reais. O problema é se subir. Porque assim, bola de cristal ninguém tem. Se cair, eu tô feliz. E se subir? Aí se subir eu não viajo mais? Se subir meu filho não estuda fora? Isso aí. Se subir eu não compro mais eletrônico? Porque o brasileiro hoje que investe, a gente já tá falando não de toda a população, mas de um percentual dessa população. Sim. Esse percentual, que é até o público que a gente está se comunicando, ele tem o seu padrão de consumo é mais parecido com uma família americana e europeia do que quem não tem dinheiro. Por quê? Boa parte dos seus gastos estão atrelados a uma viagem, a um iPhone, ativos que são dolarizados. Então, você não gasta... Imagina alguém que ganha 30 mil por mês, só para dar um número. Essa pessoa, ela não está gastando o salário dela com aluguel e alimentação, igual alguém que ganha 2 salários mínimos. Essa pessoa, ela está viajando. Ela está comprando um eletrônico, ela está comprando alguma coisa que é dolarizado, que é parecido com uma família americana e com uma família europeia. Então, pensa sempre nisso, né? Você está direcionando só uma parte do seu patrimônio. Só uma parte. Então, eu não entendo por que alguém não teria alocação internacional. Se um vai ter 10, se o outro vai ter 90, aí a gente vai entrar no caso de cada um. Mas todo mundo deveria ter alocação internacional. Qual o país da Europa assim que assim, o pessoal investe? Existe algum fundo que investe em países da Europa ou existe é melhor às vezes o cara investir num país, na bolsa de um país da Europa? Existe algo assim? Porque assim, esse é uma pergunta até minha, assim, porque assim, é difícil falar assim, cara, acabei de comprar uma ação lá na Espanha. Sei lá, sabe? É diferente porque o pessoal foca muito nos Estados Unidos. Sim. Estados Unidos, porque Apple, Nvidia Tá agora, pô, Microsoft, Google, Facebook, e entre o Tesla, né, que fala-se muito Sim. também, né, aí tu não vê ninguém falar assim, pô, acabei de comprar uma ação de uma empresa que tá subindo lá na Espanha, na Itália. Como é que você vê isso, assim? É mais difícil, né, também alguém fazer isso, ou o pessoal investe mais em alguma coisa renda fixa? Como é que é essa questão de investir? Porque o pessoal, tem gente que gosta de investir na Ásia, na Europa. Eu vejo mais Estados Unidos e a gente que é do Brasil ali na Bolsa Brasileira. Ó, a Europa virou um grande museu, né? Um ótimo lugar para você passar as férias, mas um lugar que para muitas pessoas não vai ser bom nem para crescer profissionalmente, nem para investir. É isso que eu imaginei. A gente atende clientes brasileiros que moram na Europa, todos investem fora. Boa parte nos Estados Unidos. Por quê? As taxas de juros na Europa são menores do que nos Estados Unidos. Isso até deveria favorecer o dólar em relação ao euro com o passar dos anos. A Europa tem um problema de demografia enorme. Tanto é que lá você tem um conflito que eu não queria estar na pele deles. Ou você deixa imigrantes continuar entrando para sustentar minimamente essa economia, ou você começa a conter os imigrantes, mandar embora, que é essa discussão agora cultural, e a sua economia afunda. Aí o que é mais importante, economia ou cultura? Aí deixa eles decidirem. Mas o ponto é, a Europa já não tem inovação igual os Estados Unidos tem esse problema de demografia, e tem muito mais história do que presente ou futuro. O que resta na Europa? Algumas empresas, algumas marcas de luxo. Então você ainda tem empresas nesse segmento que se destacam na Europa. Porém, são raras. Aí você pode comprar na própria bolsa americana, seja a Nasdaq, seja a bolsa de Nova York, ativos que se expõem ao mercado europeu. Agora, comprar países específicos é muito complicado. Você pega a Alemanha, que sempre foi um exemplo pra gente. A Alemanha, até pouco tempo atrás, estava numa recessão técnica. Sim. 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Por quê? Uma economia exportadora, aí você tem agora a entrada dos veículos da China, e uma economia 100% voltada para o setor industrial. O setor industrial passou 18 meses com o PMI, que é o indicador antecedente, abaixo de 50. Então, o setor industrial global estava em desaceleração, em recessão. Então, a Alemanha não se beneficiou disso. E você vai olhando para os outros países, vai ficando cada vez mais difícil peneirar. Sim. Aí, do outro lado, você tem uma economia com produtividade, com crescimento. A gente pode discutir se o valuation está adequado ou não, aí seria uma outra conversa, mas assim, parece muito mais óbvio onde que eu vou investir. E mesmo que eu não queira investir em renda variável, se eu quiser só renda fixa, você prefere ganhar 1, 2% ao ano em euro, ou 4, 6, 7% ao ano em dólares em renda fixa, com corporate bonds? É isso que eu imaginei, cara, porque assim, é difícil alguém falar assim, cara, eu tô investindo aqui na Europa. Eu mandei o dinheiro pra Europa e deixei o dinheiro lá. Eu nunca parei para ver isso, mas também nunca vi ninguém falando isso. A pessoa sempre fala assim, ou tá no Brasil, quem tá no Brasil, não tem às vezes
o volume de dinheiro para poder falar assim, cara, pô, meu patrimônio é 50 mil. Para que eu vou investir alguma coisa em dólar? Uhum. Agora, pô, o patrimônio já é 1 milhão. Já dá para Poxa, tu claro. querer fazer alguma coisa, assim, vou diversificar. Agora, na Europa, realmente eu vejo o pessoal falando muito em dolarizar o patrimônio em si por causa Sim. das oportunidades de mercado. Ou até para o Brasil pela raiz que tem de deixar o dinheiro no meu país, porque já acostumou a ter conta no Brasil. Tem esse viés, né? É, tem isso. Tem essas questões culturais, né? Então, assim, meu dinheiro está seguro lá. Eu não sou, às vezes, um cidadão aqui de um país europeu. É difícil entrar no tecido social da Europa também, né? Um brasileiro, um imigrante. Lá tem um mercado mais fechado. Realmente não falou questão cultural, que se você... Na Itália ainda é muito forte isso. A questão, se você for de fora da Itália, o cara respeita muito o italiano. Eles Aham. têm meio bronco isso. E eu estava vendo essa semana também na Alemanha que a Volkswagen mesmo está passando um momento muito ruim e estava ameaçando fechar a fábrica. Pô, Volkswagen, cara, na Sim. Na Alemanha, é difícil tu pensar nisso. Exporta para o mundo inteiro, agora já não está tanto por causa dos carros chineses Aham. que invadindo o Brasil em si. A Nossa. BYD, O custo do aquela... frete pro Brasil subiu por causa da BYD. É. Então, assim, tu vê que assim, o mercado mudou, cara. Mudou muito. E as questões que nem falam assim, os grandes barões do mercado que existiam, tipo a Volkswagen, cara, sempre existiu. E, né, e fábricas estão fechando no Brasil, mudando. A BYD está abrindo na Bahia, fábrica lá também. Como é que tu vê essa questão desse grande mercado antigo sendo mudado por um mercado novo, com umas tecnologias diferentes? E antigamente achava que o nome já vencia tudo, como a Volks. E tu tá vendo hoje o mercado, a mudança da percepção, até acho que até de preço, cara. Uhum. Porque, poxa, o brasileiro tá acostumando a pagar quase 100 mil num carro popular. Nossa, machuca. Quase 100 mil. E não tinha limite isso. Daqui a pouco dava 150, se deixar. Aí entrou o carro chinês para invadir um pouco e misturar isso e trazer essa equiparação de preço. O que tu acha? Tu acha que isso vai vingar ou já entrou e vai ser o que vai ser? Porque ainda tem a questão também de manutenção, a questão de seriedade, a questão de segurança em ter um carro e revenda. Ó, por trás de todos esses movimentos, tem uma questão geopolítica que está acontecendo agora, né? A gente passou décadas de globalização, o mundo cada vez mais integrado. Sim. Então, para produzir um determinado produto, automóvel, você tinha peças de diferentes lugares buscando eficiência. Então, nos últimos anos, a palavra-chave era eficiência. Com esses conflitos, com a falta de cooperação entre os países, esse que a gente chama de desglobalização agora, a gente tem um mundo que não prioriza mais a eficiência, mas a redundância. O que é redundância? É você talvez ter um fornecedor mais próximo de você, mais caro, mas que você não tem risco de ficar sem aquele insumo, Sim. de ficar sem aquele fornecimento daquilo, né? Então, com isso a gente começou a ter o nearshoring. Você começou a ver algumas empresas, até muitas empresas que tinham instalado sua produção na China e em outros lugares, voltar para os Estados Unidos. Quem se beneficiou disso foi o México. Outros países poderiam se beneficiar disso, como é o caso do Brasil. Então, você citou um exemplo. Infelizmente, o Brasil ainda carece, principalmente de segurança jurídica. Isso, assim, é o que faz o Brasil não conseguir aproveitar as oportunidades, mas todas essas mudanças têm a ver com essa questão geopolítica, onde você muda mais uma vez as peças do jogo. Então a gente precisa ver como isso vai continuar. Então como é que vai ser essa cooperação entre os países. O que eu percebo também com relação a esses temas? O tanto que a China conseguiu evoluir em tão pouco tempo, né? Porque a China era destaque no mercado imobiliário. Aí você teve uma crise imobiliária, primeira, segunda maior incorporadora, fale. Tanto é que, assim, um dos motivos pelo minério de ferro estar tão baixo, mesmo com uma oferta pequena, é por causa da China, apesar do governo tentar estimular de todas as maneiras. E aí, de repente, parece que o governo chinês muda sua atenção, e você tem a maior parte das montadoras lá são estatais, e começa a olhar para esse mercado de carros elétricos, né? Se eu não me engano, a China teve a capacidade de produzir, tem capacidade de produzir 40 milhões de veículos no ano. Produziu 30 no ano passado. Então, ainda existe espaço. No Brasil, é algo na casa de 2, 3 milhões. Então, assim, é uma diferença gritante. Aí, como é que a geopolítica é interessante? Começa uma discussão na Alemanha se você não vai começar a taxar cada vez mais as importações.
porque você precisa proteger as suas marcas, as suas empresas centenárias. Então, tá muito interessante essa disputa. E aí o Brasil pode ser uma referência, pode aproveitar esse vácuo que a gente está tendo, né, para conseguir se posicionar melhor. Mas aí entram questões ideológicas, que o Brasil não tem conseguido avançar muito, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade, esse exemplo que você deu dos veículos elétricos, da BYD, eu acho que é um bom exemplo disso. É engraçado que a China, ela está produzindo a infraestrutura necessária dela para conseguir escoar os carros e entregar os carros, porque eles têm mais capacidade de demanda, de produzir, produção, né? do que os outros países. O Brasil tem capacidade de demanda, mas eles estão enviando mesmo assim. Assim, é interessante ver como a China tá se posicionando nesse mercado. São agressivos, né, cara? São agressivos. E você me perguntou faz 5 minutos sobre a Europa. Eu falei assim, a Europa não tem muito o que olhar. Eu diria que a China tem o que olhar. A China, possivelmente, é uma ideologia que a gente também não concorda, um tipo de partido que a gente também não concorda, etc. Porém, os preços na China estão completamente amassados. Você pega algumas ações, os ETFs, você vê ali as principais métricas de valuation. Então, para falar que não é só Estados Unidos e Brasil, olhe para a Ásia, que geralmente tem coisa interessante lá. A China é um país que tem uma população que tem mudado, né, cara? Tu pode ver até a questão da... Assim, até uma coisa que às vezes não tem nada a ver, mas economicamente acaba interferindo, e a questão das Olimpíadas, cara. Há tantos anos atrás, algumas 6 Olimpíadas atrás, a China não era nada. E eles decidiram Tem que que respeitar. em tantos anos, porque eles iam ter a Olimpíada da China, e os atletas iam mudar o quadro disso. Eles, em tantos anos, disputou, até ganhou acho que uma Olimpíada dos Estados Unidos, que muito tempo não acontecia isso. Uhum. Os Estados Unidos passou de novo, mas tu vê que os caras são determinados, mano. São determinados, são disciplinados. Então, assim, tu vê a questão deles na questão da produção, na questão do investimento, eles também crescem, porque eles quando querem algo, eles são determinados demais. E é um país que tem suprido o mundo em muitas coisas, Sim. né? Tem muito economista, se a gente fizer uma retrospectiva, porque é até um exercício bacana que eu sugiro para todo mundo, né? Não veja o que o Mário tá falando agora, o que o Renan tá falando agora. Veja o que a gente falou nos últimos 3, 4 anos, porque é fácil ficar falando agora e depois ninguém vê se a gente acertou ou errou. Muitos economistas diziam que o modelo chinês tinha um prazo de validade, que tinha uma bolha na China, que isso ia acontecer. A discussão ainda é válida, mas eles continuam avançando, né? É o que você falou. Então tem outras características ali que a gente precisa acompanhar. E tem oportunidade de investimento na China. Pô, cara, a China nunca parou, cara. A China, desde quando era criança, todos os produtos vêm made in China. Não é à toa. A gente tá no Brasil, longe pra caramba, cara. A produção nunca parou. Podia ser mão de obra mais barata? Podia. Mas nunca parou. Uma mão de obra barata demais, tipo o Vietnã, que existe também, muito tênis. O Vietnã tá ganhando força Tá agora. ganhando força, mas não pararam. Não pararam. O que tem aqui made in Brasil aqui que a gente exporta muito pro mundo? Que é feito aqui? Só Não tem, alimento. cara. Só alimento. Tem o gado, né, que é o alimento também, mas o minério tava muito. Mas, cara, não é muito. Agora a China agora veio com carro elétrico, daqui a pouco vem outra coisa. E no Brasil, a gente não tem uma marca própria de veículos. Assim Não. que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem a Chevrolet, tem a Ford, né? Tem entre outras aí. A Alemanha tem a Volkswagen. Então, assim, são marcas que também são nacionalizadas, que estão ali também como cultura do país. E ela, pô, dá mão de obra, dá emprego, gera economia ali, imposto forte. Existe uma marca alemã que serve o mundo inteiro. A gente não tem isso no setor automobilístico. Então, assim, a gente é um mercado que também está muito aberto ao que vier. Ao que tiver preço e ao que me ajudar a pagar mais barato. O que vai me concorrer aqui? Porque a Fiat é de fora, Chevrolet é de fora, Ford é de fora, a Jeep é de fora. Todos estão de fora, Audi, BMW, todos. Então, assim, qualquer um que entrar ali, o que der preço, e o medo do brasileiro, como é caro as coisas, é ter retorno na hora de uma liquidez de venda, ou até um seguro, ou tomar a manutenção do carro. São os pontos que bate muito. Então agora tem que entender se no Brasil vai firmar de vez isso, porque assim, a gente não tem estrutura ainda também de postos de abastecimento, Não, de longe disso energia, entendeu? Então acho que isso tudo me interfere também, né? Não, totalmente. E
a gente está voltando a ver uma discussão no Brasil, né, de planos de industrialização, indústria naval. Tava até refletindo esses dias, né? Você pega um país, a gente sempre pensa assim, será que o Brasil vai virar uma Argentina? Quantas conversas foram baseadas nisso? E a gente nunca se pergunta, será que o Brasil um dia pode virar uma Austrália? O que a Austrália tem de similar com o Brasil? Também rico em minério, rico naquilo que é natural. E eles se especializaram nisso, a ponto de abandonar outras indústrias, como a indústria automobilística, e de pensar, eu não faço isso bem feito, então liberdade, deixa vir com preços menores, e eu vou focar aqui na extração, vou focar na produção de commodities, na exploração. Sim. Então, o Brasil também deveria, talvez, não se fechar como uma grande fazenda, mas assim, o que o Brasil é referência hoje? É o agro. E a gente continua batendo cabeça com outras coisas que a gente não sabe fazer bem feito. E aí, no final do dia, quem paga é o consumidor, que paga o dobro num carro. O preço em dólar que ele paga é mais caro do que em qualquer outro país. Isso serve para outras indústrias também, né? Então, quando a gente pensa em vantagens competitivas, o que a gente deveria estar pensando realmente? O que cada país faz bem? Como é que a gente consegue trazer integração? Que no final do dia é bom para o consumidor. Só que é um país fechado. O Brasil é um país fechado. Você olha as companhias aéreas, a dificuldade que tem para uma companhia estrangeira chegar. Então, é uma visão, assim, ter uma estatal como a Petrobras, ter essa discussão de se vai ter intervenção na Vale ou não. Assim, não é pra gente estar conversando sobre isso. A gente tá muito atrasado no nível de conversa. Demais, né, cara? Muito. Então, é isso que desanima um pouco. E aí, olhando para os investimentos, né? Para que você vai deixar todo o seu capital num país assim? Tem pessoas boas, um bom clima, boas praias. Tem tudo de bom, né, cara? Mas uma coisa é o seu dinheiro, outra coisa são as outras variáveis. O seu lazer, sua prática, suas coisas, né? Toda essa discussão econômica, no final, deveria... Acho que a pessoa tem que se blindar, né? Exatamente. Tentar diminuir o risco, né, cara? Porque, poxa, tu trabalhou tanto, às vezes, pra ganhar seu dinheiro, ganhar ali seu investimento, tá alocando fazendo seus aportes, abdicando de prazeres momentâneos, para que você possa ter um patrimônio para o futuro, para seus filhos, para seus netos, que seja, para sua aposentadoria, e você colocar em risco. Então eu acho que é um trabalho árduo para você aí ajudar os clientes nesses pontos, hein, cara? Sim, porque investir deve ser mais sobre preservação e diversificação de risco do que retorno. Se a gente parar para pensar, é porque a gente foi condicionado. Eu acredito também de forma empírica que como o Brasil é um país pobre, pega o PIB per capita em relação a outros países, a gente ficou muito atrasado, né? O gap está aumentando. Então eu entendo que as pessoas querem uma bala de prata, alguma coisa que talvez resolva a vida delas. Por isso que tem tanto joguinho, tanta casa de aposta, etc. Mas isso não é o correto. Agora, se a gente pensa em preservação e diversificação de risco, a minha visão muda. Eu não estou mais preocupado em ganhar mais. Estou preocupado em ganhar 5% a mais do CDI em determinado ativo. Quantos investidores que ainda não têm uma visão de produto, onde eles não olham para a carteira? Eles olham para o ativo, que vai render um pouquinho a mais que o outro. Só que tudo que rende um pouco a mais, lembra que o mercado é inteligente. Tudo que rende um pouco a mais é porque tem um pouco mais de risco. De repente você está exposto a um risco de default, um risco de falência, que 10 anos de trabalho você vai perder tudo quando aquilo der o default. Então é essa visão errada que ainda permeia muito das decisões de alocação e que demora, né? Uma questão de geração para conseguir mudar isso. Isso é verdade. O que tu falou é muito sensato. Gerações, né, cara? Vai tempo. Muito tempo, né? E qual os planos do Renan agora para frente? O cara novo, 27 anos ainda. Quais são os planos? Bom, eu me considero uma pessoa realizada pessoalmente, muito bem casado. Olha. E profissionalmente por ter encontrado algo que eu gosto. Tem que mandar um beijão pra esposa. Mandar um beijo pra minha esposa. Aí. Minha amada, que tá sempre comigo também. E profissionalmente, assim, eu conheço tanta gente que precisou fazer uma faculdade e mudou, porque não era aquilo que queria. E que bom que teve a coragem de mudar. Tentou um emprego, precisou mudar aos 40 anos. Todo mundo tem que tentar mudança, né? Mas eu digo que eu me encontrei. Então, hoje, o foco tá 100% em crescer a nossa consultoria. A gente tem agregado muitos novos consultores, porque o braço é curto também, né? Uma hora a gente não consegue atender mais os clientes. Então, formar uma equipe de alta performance, da mesma forma que a gente construiu a empresa pensando no que os outros países têm de qualidade, por exemplo, transparência, que é o modelo da consultoria, diferente de outros modelos, a visão global, que é o modelo do Multifamily Office nos Estados Unidos, na Europa. Tudo isso foi a base para a gente fundar a nossa consultoria. Então, é continuar olhando para aquilo que funciona, para aquilo que os outros países estão avançados,
Sim. E dizem, né, que os Estados Unidos é sempre o jornal da manhã pro Brasil, então até um dos motivos de estar aqui É bom, e cara. começar o curso semana que Isso vem. que tu tá fazendo é muito legal, cara, porque você tá vindo aqui beber da fonte mesmo e tá aqui em loco vendo, não o que estão te dizendo. Em Isso loco, é né? diferente, cara. Isso é bacana. No curso da semana que vem, um dos professores é o David Mullen. Ele tem até um livro que chama $1 Million Financial Advisor. E ele fez a mentoria ali e treinou mais de 200 mil advisors ao longo da vida. Cara, que legal. Você imagina se esse cara não tem pra ensinar. Né? Então a Poxa, gente tem que cara. sentar, parar de achar que sabe alguma coisa, pegar o caderninho, a caneta e. Todo e mundo ouvir. aprende, né, cara? E Um eterno continuar aprendiz, aprendendo. né? Exatamente. Você vai passar isso para os seus clientes, você vai dar uma visão que o cara teve e que você assim, é sensato. Você vai ganhar atalho no Sim. bom sentido, né? Porque atalho hoje, o pessoal tudo quer atalho, né? Não quer pagar o preço, não quer ter o Não processo. quer os 25 anos de aporte, não né? quer. Ficar esperando. Não dá para fazer esse 25 e 2, não? Hein? Não dá? Só se aportar 10 vezes mais que dá. Mas o cara fala assim, mas já é pouco para mim, né? É, pô. Então, assim, mas... e a questão do... que você fala muito na questão do family office, como é que funciona isso na questão, assim, pro cara que não entende muito bem, o que seria esse family office? Boa. Esse nome é um nome bonito, né? É. Multifamily Office. Então, Family Office atende uma família, Multifamily Office atende várias. Agora, esquece o inglês. Pensa no português. É uma consultoria. O que é um modelo de consultoria? É um modelo que a gente não tem vínculo com nenhuma instituição diretamente. Então, significa que eu nunca estou oferecendo um produto porque determinada corretora ou banco pediu. Não tem que eu vantagem, oferecesse. né? Nenhuma. Por lei, a gente não pode receber nenhum tipo de comissionamento. É por isso que eu disse que a gente bebeu dos Estados Unidos, bebeu da fonte da Europa também, porque esse é o modelo predominante no Reino Unido, onde o modelo antigo de comissionamento foi proibido, alguém ganhar alguma coisa por comissionamento. Nos Estados Unidos, que tem um mercado de wealth de quase 30 trilhões de dólares, é até difícil de imaginar esse Sim, número, né? pô. Quantidade de zero, eu tô tentando pensar. É. É um mercado que hoje já é predominantemente no modelo de consultoria, ou de advisor, mas é um modelo de consultoria. Então, assim, é um modelo transparente, é um modelo que tem uma visão global do portfólio do cliente. Pensa assim, Mário, você tem conta numa corretora, porque você gostou de um fundo lá. Sim. Aí você viu uma oportunidade na outra, aí você aplicou num título de renda fixa. Aí você ouviu o podcast e falou assim, nossa, eu tenho que abrir uma conta lá nos Estados Unidos. Aí você fala, eu vou pegar 2%, vou colocar em Bitcoin. No final você tem 4 contas. E quanto mais oportunidades vão surgindo, o patrimônio vai aumentando, você quer ter várias mesmo para ter uma proteção maior e aproveitar Sim. o melhor de cada um. Aí imagina que você tem um atendimento, cada um. Você tem um gerente, um assessor. Cada profissional olha para aquele pedaço do bolo. Claro. Então você tem 4 contas, ele tá olhando para isso aqui. O outro tá olhando para isso aqui. E no final do dia, o que esse aqui quer? Você tira o dinheiro daqui e joga para cá. E esse aqui também vai ter a pressão do que aquela corretora, aquele banco quer que ele venda. Sim. Na consultoria, você tem um advisor que vai olhar o portfólio como um todo. Então, é uma visão global. Eu vou olhar onshore e offshore. Eu vou olhar corretoras e bancos. Eu vou olhar corretoras que são concorrentes entre si. A gente trabalha com a primeira, segunda e terceira maior corretoras do Brasil. Nos Estados Unidos, tem corretoras que são em português, corretoras que são americanas e bancos americanos. Então, você passa uma visão global e esse cliente, essa família, vai ter um advisor para conversar. Não importa se o dinheiro está aqui, se está no Brasil, se é renda fixa, se é renda variável, é um time de confiança, um consultor. E aí, por último, para fechar o pacote, né, que a gente brinca que são 3 pilares. Então, eu tenho transparência, eu tenho uma visão global e eu tenho capacitação. Então, como estrategista do escritório, além do CFP, que é a certificação de planejador no Brasil, eu tenho o CFA, que é uma certificação internacional. Hoje são menos de 1.100 pessoas no Brasil com essa certificação, última vez que eu vi. É difícil pra caramba mesmo. Temos um segundo CFA no escritório, que também ajuda nos comitês, na decisão de alocação. Foi difícil passar nisso aí, não foi não? Foi. Ainda bem que eu comecei cedo, foram 3 anos. Cara, 27 anos já tem isso. Assim, eu não tenho esse número, tá? Mas por tudo que eu já perguntei, eu acredito que eu fui o CFA mais novo do Brasil, porque eu tirei faz 2 anos e meio. Pouco mais de 2 anos e meio. Pô, cara, eu tava essa é com a 24. certificação difícil pra caramba. Foi o primeiro ano ainda na faculdade. Aí você não podia tirar o segundo sem ter se formado. Me formei, já tirei o segundo. Depois o terceiro. Foram 3 anos diretos. Porque é normal também repetir, mas Sim. graças a Deus foi Direto. direto. Pô, parabéns, cara. Obrigado. Então você imagina, 2 CFAs no escritório. Isso fazendo parte do comitê. E os consultores também, que tem a certificação de CFP e outras certificações. Então, é agregar tudo isso dentro de um serviço de consultoria. Então, isso é legal. Fala pro pessoal aí, que a gente vai deixar no link do vídeo aqui, a descrição do teu Instagram, da empresa, um telefone, deixar tudo lá para o pessoal também quiser saber mais também, para poder interagir com vocês. Isso é legal, porque muita gente aqui pergunta sobre como investir melhor
onde investir, como investir, ou então a pessoa que nem você falou, tem negócios, mas não sabe cuidar do seu próprio negócio, São habilidades seu dinheiro, diferentes. né? Porque assim, poxa, o cara sabe ganhar, mas não sabe cuidar. E não tem problema nenhum nisso, porque, poxa, às vezes é mais difícil ganhar. E o cara sabe ganhar, entendeu? Então, eu acho que é bem legal isso, essa proposta que vocês têm, para ajudar também o pessoal, o nosso ouvinte, que também está na internet, saber investir de forma correta para que possa te dar esse resultado a médio e longo prazo. Perfeito. Né? Então, vou deixar na descrição do vídeo aqui, um contato, a gente passa aqui tudinho e quem procura lá depois, isso é legal, porque o pessoal pergunta muito, cara. Que legal, vai ser um prazer. Pergunta muito. Então, o cara é cheio de certificação, o cara top dessa, não tem como ficar fora, né? Cara Não, novo. fico no aguardo e assim, eu participo de todas as reuniões, todo mundo que demonstra interesse, que vai lá no formulário, coloca suas informações, eu vou participar do encontro para a gente entender e direcionar determinados investidores para aquilo que faz mais sentido para ele. Então, fala o nome da empresa aí, pessoal. Ó, a empresa chama Zanella Wealth, Renan Zanella, né? Você pode ver que faltou um pouco de criatividade, mas na verdade o nome é italiano, né? Então, para trazer... Gringo, né? O nome gringo, né? O nome fala em euro. Em euro ou em dólar, né? Então, Zanella Wealth. As minhas redes sociais são todas Renan Zanella, no Instagram, no YouTube, agora no Threads, né? O Twitter, vamos ver se ainda vai continuar existindo no Brasil. E aí vai ter um link na minha bio ou em qualquer rede social com um formulário onde você coloca só o seu nome, sua informação de contato, o nível de patrimônio, para a gente poder marcar uma conversa e te apresentar todo esse modelo e ver se realmente faz sentido para você. Renan, eu queria que desse um recado para as pessoas que têm reticência em começar a investir, a pensar no seu futuro. O que o Renan novo hoje, o que ele dá de conselho para as pessoas assim, cara, começa que vale a pena, por que guardar o dinheiro? Porque, cara, pode ser uma pergunta que para você já está no sangue. Mas muita gente tem essa resiliência de guardar dinheiro porque acha que aquele dinheiro guardado não é dele. É incrível isso, cara, que eu escuto isso aqui, o pessoal falando. Eu vou guardar um dinheiro que para Parece lá que o na dinheiro frente, queima, né? vai que eu não tô nem vivo. Assim, o dinheiro é para ele, mas o pessoal não para ver isso. O que você dá de conselho assim? Queria que desse um recado para os jovens aí, para quem estiver querendo investir, o que fazer, cara? Por que fazer isso? Eu poderia falar que esse valor investido, esse sacrifício que você faz todos os meses vai te ajudar a conquistar aquela casa sonhada, aquele carro almejado, aquela viagem que você sempre pensou, e tudo isso é verdade, mas algo que eu vivi, que eu vejo na minha vida, que eu vejo com todas as famílias que a gente atende, que no final, e não é no final da vida não, depois de alguns anos fazendo isso, os maiores frutos que você vai colher vai ser da segurança. A liberdade, você poder talvez mudar a sua área de atuação porque você tem uma reserva para aquilo. Você poder ter a quantidade de filhos que você sempre sonhou porque você não está preocupado quanto que a escola é ou quanto que você vai gastar de alimentação. Você poder mudar de cidade sem se preocupar ou sem estar totalmente apertado porque você pensou antes. Então, antes de qualquer bem, antes de qualquer acessório ou status que o dinheiro possa te dar, e realmente ele vai trazer em algum momento, a segurança, a liberdade e essa tranquilidade, que no final do dia é algo que vai te trazer paz, que vai te trazer conforto para você, para sua família, é o que o dinheiro mais vai conseguir te ajudar e você, lá do futuro, vai se agradecer. Então, se você tem dúvidas se você vai estar vivo, possivelmente você vai estar. Então, aproveita e começa a se planejar o quanto antes, porque o seu eu do futuro vai agradecer. E por último, em um dos momentos a gente falou muito sobre o aporte, o quanto que o aporte é importante. Porém, tem uma segunda variável que é tão importante quanto, que é o tempo. Se na nossa simulação eu não tivesse considerado 25 anos, mas tivesse considerado 5 anos ou 50 anos, os resultados seriam completamente diferentes. Então, quanto antes você começar, mais rápido e mais fácil, talvez até menor o aporte que vai ser necessário para você chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Então, realmente faça esse sacrifício agora, aprenda a cuidar do seu dinheiro, você não precisa dispor da sua vida, de todo o seu tempo para isso, como eu falei, você não precisa acompanhar o tempo todo, mas o mínimo de conhecimento com certeza vai te trazer tranquilidade, conforto para poder ter uma boa carteira de investimento. Aí, tá vendo, pessoal? Esse foi o bate-papo com essa fera aqui, o cara sabe muito, cara, tá inteligente pra caramba, hein, cara? Sabe muito, o cara, assim, especializado na área de investimento, o cara sabe demais. É bom conversar com pessoas assim, porque além das pessoas escutarem, eu tô aqui aprendendo sempre, eu tenho humildade de sempre saber disso, porque
Porque, cara, cada um que senta aí, a gente está pegando conhecimento, conhecendo pessoas novas, culturas diferentes, e a gente tem esse ganho absurdo, cara. Obrigadão por ter vindo aqui mesmo hoje no nosso estúdio aqui em Orlando. É uma honra pra gente. Quero que a gente bata mais papo ainda. Com Se tiver certeza. gente para mandar para lá para você cuidar do dinheiro, eu sei que vai estar de bom cuidado. Porque, assim, a questão toda de um bom advisor, como você falou, é cuidar sabendo os dados que existem no mercado e de acordo com as estratégias para as pessoas. Mas é isso que eu digo. Mas antes, quero que vocês entendam que vocês têm que começar a aportar, que nem o Renan falou, ter consciência, ter sabedoria, ter disciplina de sempre estar fazendo aquilo. Faça sol, chuva, não pare. Consistência é aquilo que todo mês, disciplina. Guarde, se pague primeiro. Guarde aquele dinheiro primeiro, porque é pro teu futuro. Você vê teu patrimônio crescendo, que nem ele falou, às vezes é uma curva assim que no início parece chata, mas lá na frente vai te dar um retorno muito bom, uma renda, o que você quiser, seus desafios, seus objetivos, isso vai te ajudar bastante. Então começa hoje, não demora, porque o tempo é seu amigo nesse ponto, e o dinheiro que você guardar hoje vai te ajudar muito lá na frente para sua aposentadoria, para você curtir com seus filhos a faculdade, para você curtir ajudando o casamento dos seus netos, qualquer coisa, seu sonho. Cada um tem um sonho, né, Renan? Exatamente. Cada um tem um sonho. Ou o cara quer viajar com a esposa, conhecer o mundo inteiro. Cada um tem um jeito, comprar sua casa própria. Mas aí você não desiste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Dê o like aí, compartilha. Vai lá nas redes sociais do Renan. Pô, manda um abraço para ele lá, fala que você gostou do vídeo. Tenho certeza que ele vai te ajudar muito ainda, tá bom? Abraço, com Deus. Aí foi top, hein, cara? Pô, excelente. Gostei pra caraca, tem muito.